A alta performance não é perfeição, né? Uma entrega perfeita, né? Eu acho que a alta performance ela está associada à constância, entende? Então, assim, no meio de tanta mudança, no meio de tanta pressão, você manter um time que consegue ter constância nas entregas, errando, aprendendo, fazendo de novo. Na Andrade Gutierrez, por exemplo, o pessoal da área contábil fiscal, foi treinado e tem autonomia para criar e gerir agentes de RPA e de inteligência artificial, porque eles entenderam que aquilo é algo que o profissional na ponta pode ter autonomia, deve, para tirar proveito daquilo, né? Isso eu vejo como um caminho mais direcionado com a transformação efetiva. Olá, esse é o José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Blutex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group. Hoje vamos falar sobre alta performance em ambientes complexos. Nós estamos recebendo aqui Fabiola Carnino, CEO e fundadora da Sun Consultec, conselheira consultiva e empreendedora. Fabiola, muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco. Um prazer meu. Eu que agradeço a oportunidade. Tanto tempo que eu não te vejo, né? Pois é. Para a gente conseguir encontrar que seja assim. Tivemos que marcar o podcast para conseguirmos trocar uma ideia depois de algum tempo, né? Verdade. Então, Fabiola, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua mudança, né, de mais recentemente para o empreendedorismo e mais recentemente também atuação em conselhos. Bom, tentar resumir todos os quase 25 anos aí em alguns minutos, aliás, poucos minutos, né? Então, minha trajetória, como você bem conhece, né? Meu background é tecnologia, eu iniciei aí o caminho da escovadora de bits, a programação, a gestão de projetos. Trabalhamos juntos, né? Uns 8 anos quase, né? Não sei quanto tempo, bons tempos. Depois disso, eu passei por algumas consultorias, sempre fazendo gestão de projetos, e aí fui para gestão de projetos complexos, depois fiz uma migração de carreira. Acho que todo mundo que trabalha com gestão de projetos há muito tempo, chega um momento que fala assim, eu gosto de gerir projetos, mas eu não gosto de viajar. E na época não existia esse advento que a tecnologia permite hoje, que é trabalhar remoto e etc. Viajar muito menos. Viajar muito menos. Então, naquela época não existia essas opções, né? Trabalhar remoto era algo impensável para a nossa área. E eu fiz essa migração de carreira, senti necessidade de atuar em cliente, ou seja, do outro lado da mesa, viver as experiências que a gente só vive depois que a gente fica pós-implantação de sistema. Eu ia embora, eu implantava e dava tchau, né? E aí eu experimentei o que é ficar depois de uma implantação de um grande ERP. Então foi uma experiência incrível, fiquei ali quase 8 anos também. E acho que essa oportunidade de aprender um negócio de verdade, ou seja, eu descolei um pouco da tecnologia como base de pensamento. Toda vez que pensava em soluções, eu sempre pensava na tecnologia que eu ia aplicar. E acho que quando eu tive essa experiência em cliente, né, eu fui diretora administrativa, eu comecei a pensar em negócio, pessoas e depois a tecnologia como meio. Então, é como se eu pensasse na tecnologia como fim no início e depois entendi claramente que é um meio para se chegar onde a gente quer. E fiquei ali esses anos. E em final de 2019, já urgia isso já há algum tempo, uma vontade de montar alguma coisa, de criar algo, ou de colocar em prática coisas que eu vivi e aprendi. Era como se eu quisesse fazer uma experimentação das coisas boas, que eu acumulei de experiência, e tentasse criar um lugar onde eu tentasse tirar as experiências ruins, né? E aí eu fundei a Sun. Foi no finalzinho de 2019, mas ela apareceu mesmo em 2020. Eu brinco que a gente nasceu com a pandemia, né? E foi um desespero, porque nunca imaginei, ninguém imaginava isso, mas esse primeiro ano, que foi muito difícil, foi um ano importante para a gente também. Então, nós estamos aí, vamos completar 6 anos. E graças a Deus eu me achei enquanto gestora e líder. Muito legal. E aí, não satisfeita só de estar empreendendo, aí você também buscou aí uma formação em conselho. Aí conta um pouco dos motivos e do momento. Perfeito. A Sun, ela atua muito forte na área de governança, a gente sempre acreditou nisso. Então, a empresa já nasceu com um viés de tecnologia e governança corporativa, né?
olhando para a governança, olhando para o ESG, quando a gente vai para o G, né, especificamente, eu já lia e estudava algumas coisas sobre como nascer uma empresa pequena, que somos nós, mas que tivesse pilares muito fortes com relação a esse tema de governança. Aí eu falo governança de uma forma geral, né? E o conselho, José Adriano, eu busquei um aprendizado e um conhecimento, estudar, não para eu necessariamente ser uma conselheira formada, mas eu comecei a pensar da possibilidade de aplicar isso numa pequena empresa. Eu acho que existe um estigma, eu não vou falar que existe tanto igual existia antigamente, acho que isso está sendo mudado, inclusive a própria Board Academy, que é onde eu me formei, tem um viés forte de fazer uma transformação, inclusive em empresas pequenas, mas eu acreditava na possibilidade de que os conceitos trazidos por essa governança, né, e o próprio conselho pudessem também ser aplicados em empresas muito pequenas. Porque a gente tem um viés de que para se ter conselho tem que ser muito grande, porque é muito caro, enfim. E eu fiz a formação para eu aprender de verdade como é que funcionava. E a partir disso, acho que foi em 2022 ou 2023, agora eu não me lembro, acho que foi 2023, eu busquei experimentar colocar um conselho na SAM. E foi isso que aconteceu. A gente já está no segundo grupo, a gente teve o primeiro conselho, foram 3 pessoas, e agora a gente tem 4 conselheiros lá, já vai fazer um ano que está conosco, e isso foi uma transformação incrível. Então, assim, me formei, também fiz coautoria de um livro, eu vivi essa experiência toda, mas a princípio a minha ideia era realmente aplicar na prática, dentro da ação, que todas as vantagens e os benefícios que se tem, quando a gente tem um lugar que só olha para esse tema, que é a governança, que fica para o lado, né? E você está com o conselho há uns 2 anos, mais ou menos? Eu tive o primeiro, sim, é um conselho consultivo, né? Então eu tive o primeiro que ficou em torno de 6 meses, e esse agora vai fazer eu acho que ele vai fazer quase um ano, se não me engano. E o Ele que tá conosco. eu entendi o que fez você buscar o conselho. Agora, a Sim. minha pergunta é assim, o que faz você manter o conselho? Nossa. Então, o que você teve de ganho, tá tendo? E aí conta um pouco disso. Não, isso é muito bom de falar. Eu acho que a cadeira de CEO, eu vou falar uma coisa que todo mundo fala, repete, né? Mas é muito solitária, certo? E eu só estou vivendo isso agora. Eu ouvi essa frase, eu falava dessa frase, mas quando eu estava em outra cadeira eu não entendia claramente o que é isso. Então eu começo a ter com quem compartilhar coisas. E eu não estou falando isso como terapia, não, apesar de que às vezes é um pouco terapêutico, eu confesso. Mas é muito bom ouvir opiniões diversas sobre determinados assuntos complexos, e conseguir entender que são pessoas que passaram por experiência. Eu fiz muita questão de ter uma miscelânea grande. Os perfis dos conselheiros que estão hoje são pessoas, são 4 conselheiros, cada um passou por um lugar, todos são homens mais velhos, né? Então, que de fato eu acho que para ser conselho, você pode ter realmente uma inteligência diferenciada, mas o que vale é muito a experiência, sabe, Zé? Então, eu consigo compartilhar coisas, eu consigo ouvir opiniões, às vezes eles se discordam entre si, isso também é muito valioso, porque faz com que eu coloque tudo numa peneira e retire aquilo que me orienta, que me instrui. E eu vou falar uma outra coisa engraçada, eles vão assistir esse podcast e vão brincar comigo depois. É bom ter alguém que te cobre algumas coisas, sabe? Então eu também vejo eles assim, olha, eu tenho que dar satisfação, então não vou deixar isso aqui para depois, vou trazer isso como urgência e prioridade agora. Então o conselho tem trazido, sim, temas relevantes como inovação, e não a inovação de discurso, né, mas a inovação prática, ou seja, de fato, como que a inteligência artificial e outras tecnologias podem ser aplicadas direto no planejamento estratégico nosso. Então a gente tem sido cobrado disso, então eles têm sido uma alavanca e uma mola propulsora para eu dar prioridade em coisas que normalmente se eu não tivesse ninguém para dar satisfação eu deixaria para depois, porque a gente fica olhando receita, faturamento, isso como prioridade, mas deixa de olhar um pouco mais de cuidado para o futuro. Então é um time que eu estou muito feliz, muito satisfeita. A ideia é que a gente, no final do ano, e é um combinado um pouco com a Board, que a gente tem algumas reciclagens, então eles enviam para mim, né, alguns conselheiros, mas eu estou bem feliz e dificilmente eu saio desse modelo. Está sendo muito positivo para a gente. Eu penso também da época que eu estive sozinho, né, e aí sem sócios, e realmente é uma dificuldade que a gente tem, porque assim, a gente não consegue saber tudo, né? Então, a gente quando está sozinho, a gente é obrigado a saber tudo. Você tem que definir as prioridades
Você tem que Perfeito. definir o que você vai fazer, o que você não vai fazer, e às vezes sem ter alguém para discutir, alguém para discordar, alguém para te convencer de que não é aquele o caminho, isso faz falta, né? Não há muita. E o conselho, que aí depois de um tempo que eu fui conhecer, né, o modelo efetivo de conselho, que aí eu fiz a certificação também, e hoje na MidSafe a gente tem um conselho que deve ter uns 3 anos, mais ou menos, Ai, e o sentimento é esse, é um momento em que você discute com algumas pessoas em que você tem que ouvir e você tem que convencer, né? Isso é muito exatamente. bom. É muito bom. Então, vamos dizer assim, é uma oportunidade muito legal. E esse ambiente de conselheiros diversos, né? Como você disse que você, no seu caso, você buscou uma diversidade proposital, né? Sim, fiz Você buscou questão. ali. Isso também ajuda muito porque na hora que você interage com conselheiros, né, como a gente interagiu nessas formações e com os colegas, né, a gente vê a diversidade, a gente vê o que realmente tem. Então, por exemplo, dentro desse grupo que a gente tem aqui em BH de uns mais de 200 conselheiros, que uns 40 se encontram aí mensalmente, a Sim, gente tem diretor industrial que virou conselheiro. Então, você conversar com o diretor industrial, entender a visão dele de indústria, né? E eu que já trabalhei em indústria muito, mas nunca tive acesso ao diretor industrial, a visão sim. dos acontecimentos, das situações. Na Então cadeira isso é dele, muito né? bom. Como ele olha, Isso é né? muito bom, né? Essa diversidade, Nossa, é muito muito legal, positivo. contribui demais, né? Muito. E os ambientes que você passou antes de empreender e agora empreendendo, focando em governança, você lida muito com ambientes complexos. Então, fala um pouco disso, o que caracteriza um ambiente complexo, né? Porque todo mundo vai achar que o seu ambiente é complexo. Então, assim, o que é um ambiente efetivamente complexo na sua visão e como que você consegue lidar ou buscar uma alta performance nesses Equipe. ambientes? Uma pergunta boa. Eu acho que ambiente complexo está associado à mudança, mudança constante. E a gente está vivendo isso, né? Eu não acho que necessariamente a empresa tem que ser muito grande, não tem um tamanho para isso. Eu acho que é o ambiente com muita mudança e o perfil profissional e a mão de obra que a gente tem disponível hoje. Eu acho que isso, por si só, já é uma grande complexidade para a gente Aham. lidar. Mas quando a gente fala de liderança nesse meio, eu penso, Zé, que está associado a propósito e coerência. Eu acho que o líder que consegue transmitir coerência daquilo que ele fala com o que ele faz, ele necessariamente inspira. E eu acho que no meio dessa mudança toda, né, que a gente está falando aqui de um ambiente complexo, as pessoas, gerir as pessoas, que é o maior desafio, tem que ser como trazer uma adaptação e como trazer também engajamento. É como se fosse assim, a alta performance não é perfeição, né? Uma entrega perfeita, né? Eu acho que a alta performance ela está associada à constância, entende? Então, assim, no meio de tanta mudança, no meio de tanta pressão, você manter um time que consegue ter constância nas entregas, errando, aprendendo, fazendo de novo. Então, acho que é isso, assim, o líder que se traz coerente, né? Com uma clareza na comunicação, quando ele mostra e aponta o caminho do propósito, ele consegue trazer um time que entrega valor e resultado em ambientes assim, como eu E, enxergo. e assim, você falou muito mais da liderança em si. E, Sim, e a cultura da empresa? O quanto a cultura impacta nisso e o quanto o líder consegue perfeito. atuar nesse ambiente complexo e eventualmente, em termos de cultura, ajudando ou atrapalhando essa complexidade? Muito bom. Eu acho que a cultura, assim, primeiro que cultura é essencial, né? Não existe essa coisa de, a cultura é muito ruim, ou a cultura, na minha opinião. É, cultura é uma mola, é o que faz a empresa, né? É o que mostra a empresa para fora, para dentro. E a cultura é tudo, né? Como a gente se trata, como os colaboradores se falam, como a gente trata fornecedor, cliente, enfim. Eu acho Personalidade da é a empresa. personalidade da empresa. Então não se desassocia, né? Existem elementos que a gente quer fortalecer, que são bons elementos, e alguns elementos que a gente chama de tóxicos que a gente quer tirar. E acho que tem espaço sempre para se trabalhar esse tema. Quando eu observo assim, mudança ou
se a gente puder colocar inovação, né, que é um tema que todo mundo discute muito, né, cultura, né, comendo a estratégia no café da manhã, ou como que a inovação fica assim, eu acredito que no meio dessa complexidade, a gente tem alguns elementos, né, importantes. Eu falei de coerência, eu continuo dizendo que isso é um ponto extremamente relevante, mas talvez a comunicação seja uma das coisas mais complexas para se trabalhar nesse tema. Eu não acho que as pessoas têm resistência à inovação, isso é cultural já. Eu acho que as pessoas têm resistência a uma mudança que elas não entendem por que está acontecendo, né? Então, acredito que se houver uma comunicação clara, se houver uma transparência no propósito e as pessoas de fato entenderem o porquê, qual que é o objetivo, né? Elas acabam se adaptando. Então, não sei se eu estou respondendo de uma forma objetiva o que você está querendo saber. Você está puxando muito para a questão da gestão de mudanças, que eu acho que você pode seguir. Eu acredito que quando há, né, nesse ambiente aí de alta complexidade, um trabalho firme, objetivo, seja da liderança ou da empresa, mas como um objeto de cultura, né, ou seja, um elemento da cultura, trabalhar a transparência, você consegue fazer grandes transformações, entendendo que as pessoas são a mola propulsora para as coisas acontecerem. E não adianta a gente ter um cenário de basta um mandar, para que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O mundo não permite mais esse cenário. Não só pelas as novas gerações que são aí, que já tem por si só uma grande complexidade de gerir, para nós que temos lá, estamos lá nos X, nos Y, no Baby Boomer, né? Mas além dessa complexidade, a tecnologia, ela traz uma informação, ela traz autonomia, não autonomia, mas autoconhecimento dos colaboradores. Não posso dizer autoconhecimento, mas ela traz conhecimento vasto das coisas, onde a empresa sai de uma esfera de a única provedora de informação, né? E as pessoas começam a buscar por si só oportunidades fora, oportunidades de crescimento. E eu acho que o mundo exige uma mudança de comunicação, né? E as empresas têm que se adaptar a esse tipo de cenário. Acho que é um pouco disso. Mas na sua visão, assim, isso é de vida inteira ou é recente? A sua visão do que eu estou entendendo, de que a comunicação resolveria uma grande parte dessa visão que a gente tem de que tem muita resistência nas empresas, seja para mudar um processo, seja para colocar uma inteligência artificial efetivamente gerando algum resultado. Porque, por exemplo, você participou de muitos projetos de SAP. Sim. E você viu ambientes complexos e tal. Sim. E aí você pensa que as comunicações em geral, olhando para projetos do passado que eventualmente tiveram grandes dificuldades, maiores do que o normal e tudo mais. Porque é um projeto muito grande, impacta muito a empresa. Sim. Mas na sua visão, hoje olhando para trás, assim, se a comunicação tivesse sido mais transparente, melhor, isso com certeza geraria um resultado diferente. O nível da complexidade teria mudado. Isso eu não tenho dúvida, assim. Por isso que eu acredito que esse tema de gestão da mudança, que não é novo, mas está sendo mais abraçado recentemente, porque entendeu-se que a resistência ela pode ser diminuída, eu não vou dizer zerada, porque a resistência à mudança é natural, né? É de ser humano. Nós somos, exatamente, nós somos humanos. Mas é real também que quando a gente entende os porquês, né? Quando se isso é trazido, eu não estou dizendo que tem que ser compartilhado para ouvir sua opinião, mas no mínimo, assim, você entender para onde você está indo enquanto propósito, sem dúvida, o nível de complexidade teria diminuído absurdamente, sem dúvida. E você vê que as empresas hoje têm se comunicado melhor ou não necessariamente, no geral, assim, né? Visão... Eu acho que tem. Eu acredito que na medida que a tecnologia avança e a gente começa a ter um monte de oportunidades de como se comunicar,
Eu acredito que tenha melhorado. Há algumas dificuldades, né, inerentes desse cenário do trabalhar remoto, né? A gente encontra facilidades e traz outras barreiras, né? Esse cenário aí de trabalhar 100% remoto traz algumas vantagens, mas a gente entende que outras desvantagens no contexto comunicação como um todo, né? Eu acho que as empresas têm melhorado, sim, é o que eu vejo, mas tem espaço ainda para construir muita coisa. Mas eu acredito que tem sim. Você percebe que tem uma intenção maior Sim, de comunicar de maneira acredito mais que transparente. tem porque a própria gestão da empresa está mudando a geração, né? Então, as gerações mais atuais, né, que estão na liderança das empresas, entendem que trabalhar este conceito de mudança e de comunicação transparente facilita e facilita o alcance de resultado com a equipe. E junto com governança e gestão de mudança, você também fala muito de transformação digital. Sim. Então, o que hoje... Primeiro, assim, o que é transformação digital, né? Para que algumas pessoas que não conheçam saibam o que é, né? E como que hoje você vê isso nas empresas e como que você trabalha isso? Muito bem, hein? Eu acho que transformação digital começa pelo jargão também, né? É uma transformação de mente, né? Começa com uma transformação de entendimento que existem formas de se fazer coisas de maneira mais ágeis, mais automatizadas, com menor índice de erros. É uma forma diferente de se fazer coisas utilizando tudo que a gente tem a nosso dispor enquanto tecnologia. Eu não acredito que a transformação digital é um advento, sabe, Zé? Eu não acredito assim, ó, fui lá e transformei, não. Eu acho que ele é um processo constante. Aham. Então, a gente lida com implantação de ERP há muitos anos e sabemos que isso é um impacto muito grande nas empresas, porque é como se fosse uma bomba, né? Que joga, ou seja, muda de processo, gente, tecnologia, tudo, os três pilares aí de pessoas, processos e tecnologia. Então, isso para mim é transformação digital. Agora, você perguntou, qual foi a outra pergunta? Você A juntou minha duas. pergunta é como você está vendo, se você vê as empresas mudando essa mentalidade, porque assim, a gente cansou de ver a empresa implementar ERP ou substituir ERP sem ter uma visão de transformação digital, né? Perfeito. Então, pegou aquilo que era ali papel, ou que era uma solução mais desatualizada e colocou algo mais novo, mas não fez a transformação. Então, se você vê hoje que as empresas têm uma visão mais aberta de transformação digital, entendem o que estão trabalhando nisso, ou se ainda vê muitas empresas não tendo essa clareza. Eu acho que tem um monte de empresa que fala que quer transformar. Eu quero fazer transformação digital, mas elas começam de uma maneira errada, né? Elas começam porque acreditam que transformação digital tem que ser executada por uma necessidade de mercado, sabe? Ó, eu estou entendendo que eu preciso transformar para eu vender mais, né? Para eu lucrar mais, né? E eu não acho que é isso. Eu acho que a transformação tem que acontecer primeiro por uma. É quase que de dentro para fora, né? É você entender que. Tem uma frase muito legal que eu acho que dá para responder, que eu vi mais ou menos dessa maneira, que se você inovar sem cultura, né, é moda. Se você tiver cultura sem inovação, você está estagnado. Então, você tem que trazer as duas coisas juntos. Eu acredito que a necessidade de transformar é quase uma necessidade de se adequar, exato, de se adequar ao que o mundo traz para a gente, enquanto negócio, cliente, funcionários, né? Então não adianta só eu achar que a transformação digital vai me trazer mais clientes, eu tenho que tentar entender que o meu time, a minha equipe, os meus novos colaboradores, a nova geração exigem algumas transformações. Você não consegue mais encontrar estagiários, vamos dizer assim, que vão querer fazer um trabalho super operacional, como a gente tinha antigamente, né? Hoje ele entra, ele quer desafio de ideias, desafio de proposições, né? Ele não quer ficar digitando, ele não quer ficar fazendo coisa operacional. Hoje o profissional escolhe a empresa, né? É ele que te Exatamente. entrevista na hora que você vai contratar Exatamente. alguém, não é mais você que escolhe o Exato. o Então, a funcionário. transformação digital é isso para mim. Eu acho que é uma mudança de mentalidade e ela tem que começar meio que de cima para baixo, sabe? Eu acho que tem que vir como uma necessidade de sobrevivência, igual você diz, mas não olhando só para o cliente, olhando para tudo, olhando para dentro de casa, olhando para os fornecedores, olhando para o mercado.
Então, eu acho que tem que nascer daí. E entender também, tem um ponto também que eu acho que vale colocar junto. É essa questão, eu vou dizer antiga, né? Mas de controlar tudo, sabe, Zé? Eu acho que o líder do passado, e eu me enquadro nele também, porque já fui assim e tento romper, ele sempre quis controlar tudo, saber de tudo e decidir tudo. Eu acho que agora a questão é criar um ambiente de autonomia para as pessoas. Óbvio, né? Autonomia vem com responsabilidade também, né? Claro. Mas criar para que as pessoas consigam criar coisas, consigam dar ideias, consigam entender que essa mudança, que a transformação, elas fazem parte delas, porque no final é aquilo que eu falei no início, né? A tecnologia é o meio só, mas o fim, né? Quem entrega são as pessoas, Sim. né? E você pensa que a inteligência artificial está tornando isso mais difícil, meio que fazendo com que empresas criem metas ou definam que tem que ter inteligência artificial, Que bom. sem eventualmente nem ter um processo de transformação digital, né? De entender que processo pode ser melhorado, automatizado, simplesmente para cumprir, para atender uma tendência de mercado Total, que e dizer boa. que eu tenho inteligência artificial, né? Ó, foi uma coincidência tu estar falando disso, porque semana passada eu tive uma discussão positiva ali com alguns amigos sobre esse tema, assim. Eu acho que tem gente que está colocando IA na agenda, eu estou falando de IA, né, mas qualquer Sim. tecnologia correlata, assim, como meta de obrigação. Eu mencionei que o conselho pergunta para mim, né, ele falou, cadê a IA, né? Eu acho que tem gente que está colocando isso como meta sem entender exatamente os benefícios que podem se trazer e, obviamente, junto com os benefícios, todas as coisas que envolvem custo, envolvem prazo, tempo e etc., para se adquirir um resultado através dessa ferramenta. Mas posso ser bem sincera, eu acho que algumas coisas vão meio que no fórceps mesmo. Eu acho que tem gente que nunca pensaria nisso, mas falou, eu tenho que pôr isso na agenda porque isso é necessário. E o colocar na agenda, ainda que de maneira errada, mas trazendo pelo menos para discutir, eu acho que já é um passo. Positivo. Já é positivo. A inovação é a mesma coisa, né? Não começou quando o tema inovação, né? Porque surgiu antes da IA, vamos dizer assim, né? Eu lembro de cadeiras, nós temos que ter uma agenda só para falar de inovação. Então, eu não ficava assim, meu Deus, vou inovar o quê? Porque a visão era de que inovar tinha que ter tecnologia de qualquer jeito, né? E a gente entende que é fazer coisas diferentes, né? Visando um objetivo maior, resolver coisas, né? Efetivamente. E aí tem gente que cria, né? Gerência, diretoria de inovação, exatamente. Diretoria de transformação como se fossem digital, pessoas diferentes, né? Para isso. E aí uma iniciativa, né? Eu lembro que no passado, em tempos de Lava Jato, depois de muito tempo, aí a Petrobras, aí vem a notícia, a Petrobras criou a diretoria de compliance, por exemplo. Aí fala assim, pô, não, com certeza, tudo bem, não tinha diretoria, tinha que ter uma diretoria de compliance, mas o compliance ele é mais do que a diretoria, então antes já devia estar fazendo e, né, com certeza teve ali algumas falhas, né, mas devia ter gente pensando nisso. E eu penso que a transformação digital, a inteligência artificial, você tem muito disso, porque você vê profissionais de áreas, seja da área tributária, da área de suprimentos, que vão atrás, que estão olhando o que tem no mercado, vai num evento, vê lá na internet alguma coisa e vai atrás e leva aquilo para a empresa, leva para avaliar, leva para discutir, né? Sim. Enquanto que no passado ficava muito preso à TI, né? Se a Perfeito. TI trouxer uma ferramenta, uma sugestão de ferramenta, nós vamos avaliar. Então hoje eu vejo que já tem uma ânsia dos profissionais de ir atrás, né? Então nos fóruns que a gente participa, alguém aí está fazendo tal coisa automatizada, aí vem alguém e fala, aqui a gente, né, fez de tal forma, aqui a gente tem uma ferramenta. Na Andrade Gutierrez, por exemplo, o pessoal da área contábil fiscal, foi treinado e tem autonomia para criar e gerir agentes de RPA e de inteligência artificial, porque eles entenderam que aquilo é algo que o profissional na ponta pode ter autonomia, deve, para tirar proveito daquilo, né? Isso eu vejo como um caminho mais direcionado para uma transformação efetiva. Né? Deixou a demonização do shadow IT, né? Era algo assim, se estão fazendo sombra, se a área usuária está buscando algo de tecnologia, ele está mexendo no meu queijo, né?
Isso está mudando. E a tecnologia provê isso, né? Sim, Os claro. usuários, eles não são mais tão dependentes do profissional de TI, porque ele tem toda a solução na mão. Se o teclado para de funcionar, na época que eu comecei a trabalhar com microinformática, eles me ligavam como se eu fosse a solucionadora dos problemas. Hoje, um usuário, ele tem uma autonomia absurda de resolver os seus problemas. E não só problemas técnicos, como ele também é impelido a buscar soluções. Eu, particularmente, sendo de TI, vejo isso como um grande avanço, assim. Eu acho que a TI, por si só, a gente está entrando em outro tema, mas ela tem que ser transformada, está sendo transformada, porque as áreas usuárias, e esse exemplo que você trouxe é magnífico, elas já têm uma capacidade de desenvolver e buscar soluções para os seus problemas, mas eu acho que a TI entra com governança. Aí entra os temas de governança, governança de IA, ou governança dos softwares que estão sendo adquiridos, mas eu vejo a área usuária, a área fim, como uma mola propulsora. E aí nós estamos falando de transformação da mentalidade mesmo, né? Sim. Mas aí fala um pouco mais da governança e de como a TI consegue puxar essa governança, porque eventualmente TI demora para descobrir que alguma área contratou alguma coisa, por exemplo. Perfeito, Ou, por exemplo, perfeito, os funcionários estão lá usando o chat GPT gratuito e botando perfeito. um arquivo da empresa lá dentro, como exemplo e A tal. gente tem projeto de governança de IA, é algo novo que a gente começou a fazer e está sendo muito interessante porque, olha só, começou o advento de IA, todo mundo começou a usar nas empresas e percebeu-se a necessidade de alguém regulamentar isso ou controlar isso, tá? Mas eu vou juntar IA junto com aquisição de software. Uhum. Eu acho que tudo que envolve, aí, indo mais longe, assim, custo, receita, custo recorrente e etc., a gente esbarra em outras questões, né? Orçamento e todo esse cenário. E óbvio, né? A área usuária vai lá, contrata, mas depois, em algum momento, em uma integração, faz necessário o envolvimento da TI. Eu acho que você faz isso com políticas bem estabelecidas, sabe, Zé? Eu não estou dizendo que isso cabe para toda empresa, eu não estou dizendo Claro. que esse é o cenário ideal para qualquer um, mas eu vejo que isso é um movimento mesmo. Eu acho que a TI deixa de cuidar das coisas muito pequenas, começa a dar autonomia, acreditando assim que governança fica com eles, e a governança política, limites, né? Ou até X vocês podem, ou até o valor Y vocês podem, ou esse nível de soluções aqui podem ser contratadas e geridas pela área usuária. Eu acredito que é um movimento, como eu vejo isso. E aí você deixa de demonizar o cenário, porque de Shadow IT. Um ponto aqui que eu acho que é legal de mencionar, e essas reflexões, a gente acabou indo por esse caminho, mas é legal porque já pensei muito nisso, assim. Dependendo da empresa, é muita coisa para TI gerir. E o motivo de criar essas sombras da TI, muitas das vezes estava associado à ineficiência da própria TI. E quando eu falo de ineficiência, eu não estou falando de incompetência, tá? Mas estou falando que De não dar conta de de não dar entregar. conta. Certo? Certo. E as pessoas acabam, eu tenho que me virar, eu tenho que entregar resultado, eu Sim. tenho meta, então deixa eu buscar soluções. Aí surgiram as planilhas, né? Antigamente a gente falava de Shadow IT, eram as famigeradas planilhas, né? E quando você ia implantar o RP, você achava que era só esse cenário e você ia descobrir centenas de soluções. Eu acho que a governança vai caminhar muito junto com esse cenário. E aí políticas muito bem estabelecidas, né? Para que isso seja possível. Mas você vê a TI puxando isso? Eu vejo ela sendo parte fundamental, tá? Eu acho que você falou de áreas de inovação, eu vejo um monte de áreas criando isso. Quando a gente fala de governança de IA, por exemplo, a TI ainda é a área que puxa esse tema. Aí você coloca, se a área tem área de compliance, etc., entra junto, mas a TI continua sendo. Ela pode ser protagonista. Mas tem que mudar a mente mesmo. A gente tem que entender que ninguém está mexendo no seu queijo, né? Que isso é um movimento natural. A área usuária está cada vez mais autônoma. Cada vez mais. A gente sabe disso, né? E você vê a TI vendo esse movimento de maneira Positivo da área usuária, está indo atrás de evento, de solução, e sugerindo e questionando, que aí entra um pouco da gestão de mudanças, né? Como que você está vendo isso? Nossa, você já respondeu.
a gente tem alguns cenários, hoje a gente está em algumas grandes empresas, tá? Eu acho que tem a ver com a mentalidade, talvez, eu não vou dizer idade, não, porque eu me encaixaria nesse cenário, né? Eu acho que essa mudança de mentalidade, se não acontecer, tem que acontecer. Se não acontecer de forma natural, nos líderes, nas gestões de tecnologia, elas têm que acontecer, porque é um movimento que é imparável. Eu acredito que é imparável, né? A própria IA, por exemplo, antes de ter aí uma necessidade de governança, no momento que isso surgiu, você já vê dezenas de pessoas, cada um, não, eu mesmo tenho, eu mesmo pago, eu tenho no meu celular, não, a empresa tem Copilot, a empresa tem determinada ferramenta, mas eles estão percebendo que isso é imparável, que não tem como, não, eu que faço, eu que controlo. Então, o que a gente percebe é que está indo, eu não posso afirmar que é de forma natural, mas eu acho que está indo porque tem que ir. Então, eles estão se adaptando. Não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, se a empresa bloquear, como já aconteceu no passado, a época que bloqueava lá o Mercado Livre, bloqueava os sites tais lá, há sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, aí o cara ia procurando mercadolivre.com, mercadolivre.mx, .pt, não sei o quê. Então, hoje, se bloquear também, por exemplo, como você falou, as IAs, o cara vai usar o celular, vai fotografar, vai mandar o arquivo por WhatsApp, que aí vai aumentando o risco de algum vazamento, de algum erro, né? Então, o ideal é a governança. É estabelecer uma governança que seja factível, né? Porque governança só para fingir, não, eu estou te liberando, mas estou te travando de tudo, não adianta, né? Eu acho que uma boa governança, eu acho que a gente consegue resolver os dois cenários. Eu acho que nós estamos no caminho, né? Vamos no caminho de amadurecimento. Você fala nós estamos no caminho porque você percebe que a maioria das empresas vem a governança hoje mais forte dentro do ESG lá. Não, perfeito. Mais forte do que lá no passado, quando você tinha essa vontade de empreender direcionada para a governança. Vou falar de Brasil, na minha opinião. Eu acho que o Brasil... Minha opinião, não. Eu acho que é dado público e notório. O Brasil está num processo de entendimento e de compliance, né? De governança. Nós estamos atrasados. Quando você trabalha com empresas de outros países, você vê que esse tema, né, de G já é algo extremamente sério e tratado com o nível de seriedade que tem que ter, e o Brasil está nesse movimento. Até a sua própria pergunta inicial, né, por que conselho numa empresa pequena? Porque eu acredito, a empresa pequena, se tudo der certo, ela se tornará grande um dia, né? Então, são pilares que a gente tem que se forçar enquanto empreendedor, enquanto líder, trazer para dentro das empresas para que haja um aculturamento, né? Então, eu acho que esse movimento está acontecendo, eu acho que a governança, graças a Deus, cada vez mais está sendo tratada como um item relevante dentro das empresas, seja por obrigatoriedade, porque o mercado exige, né? Qualquer empresa que quer trabalhar com o mercado externo ou com grandes empresas, ela não tem opção, né, de não trazer o tópico ESG, né? Ou seja, por uma questão interna também. Eu hoje, particularmente, eu acho que falando de mim um pouco, primeiro que eu acho que o ESG comunga muito com os valores cristãos, que para mim são norteadores da minha vida. Eu acho que o tema, né, de governança, eu estou falando de governança, mas o social, obviamente, o environmental também, mas eles comungam, né? Nós estamos falando de integridade, né? Nós estamos falando de valor, de princípio, isso tudo caminha... É isso aí, eu também penso muito nisso. É o fazer certo, né? Por fazer certo. Não importa, exatamente. Fabiola, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Foi muito bom revê-la, né? E espero que a gente consiga nos encontrar novamente antes da próxima temporada, para a gente falar aqui. Obrigada. Para vocês que nos acompanharam até aqui, o José Adriano Talks está disponível no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Nosso podcast é apoiado pela Blutex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group. Sigam-nos nas redes sociais, @MidSafe, @José Adriano, e nos encontramos no próximo episódio.